Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar uma continuidade no assunto de cálculo proposicional, né? Tabelas de verdade. Faz parte desse assunto que a gente está estudando agora no terceiro bimestre. Essa aula aqui é uma aula bem rápida, em complemento à aula número 3, aula 3, certo? Eu fiz só para complementar um pouco, porque na aula 3 eu apresentei para vocês a tabela de verdade da disjunção, certo? Primeiro, a gente tem sempre que ter em mente o que significa uma proposição ou sentença, certo? Um enunciado dotado de significado completo, de sentido completo, qualquer enunciado dotado de sentido completo e de valor de verdade. O que é o valor de verdade que a gente está trabalhando? Verdadeiro ou falso, certo? São esses dois valores que a gente trabalha para avaliar, para julgar uma sentença ou proposição, certo? Eu falei para vocês que existem proposições simples ou atômicas e compostas, né? Sentenças simples, sentenças compostas. Uma sentença simples é essa definição que eu acabei de dar, e uma sentença composta é a união ou a relação, certo, entre duas sentenças simples através de um operador lógico. Quais são os operadores lógicos que a gente está trabalhando? É o da conjunção, que eu vou apresentar aqui, certo? Que significa e, por exemplo, se eu digo Maria foi à feira e comprou laranjas e maçãs. Eu tenho duas proposições unidas pela conjunção e. Eu tenho ela comprou laranjas, ela comprou maçãs. Então, ela comprou laranja, ela comprou maçãs, eu posso dizer numa só, que é a composta. Maria foi e comprou laranjas e maçãs, certo? Tem a da disjunção, o operador lógico da disjunção, que foi o que eu apresentei na aula passada, que significa ou ela comprou laranjas ou maçãs, certo? Tem o do condicional, que está aqui, ó, ou da implicação também, chama implicação, que é esse aqui. Se P, então que. Se comprou laranjas, então comprou maçãs. E tem o bicondicional, não deu para pegar aqui, mas é bicondicional ou biimplicação. Como é que se lê a biimplicação? Ela comprou laranjas se, somente se, ela comprou maçãs. Então é mais fechado, coloca uma única condição, certo? Bom, lá eu apresentei a tabela verdade da disjunção, que é o ou, certo? Aqui eu vou apresentar a da conjunção, do condicional e do bicondicional. Calor danado. Vamos lá. Então eu tenho, digamos, a proposição P. Digamos que a proposição P seja João fala inglês. E temos a proposição que é João fala espanhol, certo? Como é que fica se eu juntar essas duas proposições e disser João fala inglês e espanhol? Nem todo caso ela vai ser verdadeira. Por exemplo, se aqui vejam que eu coloquei os valores de verdade. O que significa isso? Significa que pode ocorrer das duas serem verdadeiras, pode ocorrer só da primeira ser verdadeira, pode ocorrer só da segunda ser verdadeira e pode ocorrer de nenhuma das duas serem verdadeiras. Em cada caso desse, a conjunção, ou seja, a proposição P e que, João fala inglês e espanhol, em cada um desses quatro casos, ela pode tomar um valor diferente. Na conjunção, só é verdadeira uma conjunção quando as duas proposições atômicas são verdadeiras. Então, se eu digo João fala inglês e espanhol e, de fato, eu depois descubro que realmente é verdadeiro as duas, então a conjunção, ou seja, a sentença composta, completa, também vai ser verdadeira. Nos outros casos aqui vão ser todos falsos. Por quê? Porque eu estou afirmando que ele fala inglês e espanhol. Mas aí, no segundo caso, ele fala inglês
mas é falso que ele fala espanhol. Então isso vai tornar a conjunção, ou seja, a sentença composta, falsa. O mesmo caso nas duas seguintes, certo? Vejam que na disjunção já era diferente. Na disjunção, se eu disser João fala inglês ou espanhol, se ocorrer um caso em que ele fala somente uma das duas, lá vai ser verdadeiro, porque eu afirmei que é uma ou outra, certo? Então isso é bem sutil, mas é muito importante para vocês construírem um texto coerente, um texto que não caia em falácias, certo? Para quem gosta de estudar literatura, para quem gosta de estudar português, para quem gosta... Aliás, todo mundo, porque todo mundo precisa falar português aqui, né? Entre nós, claro, em outras línguas. Mas é uma necessidade a gente construir raciocínios válidos, né? Então, em várias situações da vida a gente utiliza isso. Claro que não dessa forma, que a gente está esmiuçando o tema, certo? Pois bem, essa é a tabela da conjunção. Como é que fica no caso do condicional, que é essa aqui, né? Da implicação. Vamos dizer que agora minhas proposições são assim. P significa se eu esfregá-lo, ou melhor, dar um exemplo mais simples. P é a proposição chove, está chovendo, certo? E Q significa o chão estará molhado, certo? Como é que fica se eu disser assim? Se chover, ou se chove, então o chão está molhado. Se P, então Q. Vamos analisar novamente. Pode ter um caso em que as duas sejam verdadeiras, pode ter um caso que só a primeira seja verdadeira, pode ter um caso em que só a segunda, pode ter um caso em que nenhuma das duas sejam verdadeiras. Em cada uma dessas quatro situações, como é que vai ficar aqui o condicional se P, então Q? Que a gente está dizendo que se chove, então o chão fica molhado. No primeiro caso, aqui, é verdadeiro que chove e é verdadeiro que o chão ficará molhado. Se P, então Q? Nesse caso vai ser verdadeiro. Se ocorre P, então ocorre Q, eu digo que a proposição toda, certo? Composta como condicional vai ser verdadeira. Se eu digo assim, numa segunda situação, chove, mas o chão não ficou molhado. Nesse caso, no condicional, ou seja, a proposição composta toda, ela vai ser falsa. O condicional vai ser falso. Por quê? Ocorre o primeiro evento e não ocorre o segundo. Então, se eu digo no condicional, se ocorrer esse primeiro evento, ocorrerá o segundo, e na realidade não ocorre assim, então o condicional que eu usei, que eu afirmei, é um condicional falso, certo? Numa terceira situação, veja só, não chove, não choveu, mas o chão está molhado. Nessa terceira situação, o meu condicional continuará verdadeiro, vai ser verdadeiro. Aí você pode perguntar, professor, mas eu estou dizendo que se chover o chão vai estar molhado. Não choveu e o chão está molhado. Como é que isso é verdadeiro? Por que é verdadeiro? Porque o condicional, ele diz que se ocorrer o evento A, o B vai ocorrer. Mas ele não está dizendo que só ocorrerá o evento B se ocorrer o evento A. E ele também está dizendo que não pode ter o caso em que ocorra o evento A e ocorra o evento B, certo? Ou seja, numa situação mais simples de explicar, pode ter sido que o carro-pipa passou na rua e deixou a rua molhada. Né? Não sei. Choveu granizo e depois derreteu. Então, o condicional que eu estou afirmando, ele continua sendo verdadeiro. Embora esse primeiro evento não tenha ocorrido, embora ele seja falso. Certo? No quarto caso, se não ocorre A, também não ocorreu B. Isso quer dizer que
o meu condicional, a minha proposição composta, a sentença composta toda, continua sendo verdadeira, certo? Então veja que só há um caso em que o condicional é falso. Já no bicondicional, aqui ó, ou bi-implicação, agora sim, nesse caso eu estou fechando a situação. Eu estou dizendo que se somente se ocorrer esse evento, ou melhor, se somente se esse for verdadeiro, esse aqui também será. Então, nesse caso, né, se a gente voltar para os valores aqui de cima, a tabela vai ficar diferente, né? Sendo P verdadeiro, Q também verdadeiro, então o bicondicional será verdadeiro. Agora, se P é verdadeiro e F é falso, e eu estou afirmando um bicondicional, ou seja, uma bi-implicação, que um depende do outro, então será falso o bicondicional, certo? Não pode ocorrer dessa maneira. Também, no terceiro caso, a mesma coisa, vai ser falso. E no quarto caso, continuará verdadeiro, porque vai respeitar essa cláusula do bicondicional. Se somente se P, então Q. Ou Q, se somente se ocorrer o evento P, certo? Então, essas são as 4 tabelas básicas. A da disjunção, que tem na aula 3, a da conjunção, a do condicional e a do bicondicional.